Amado Pai, eterno Deus, em Tua presença estamos esta noite. Queremos louvar o Teu santo nome e entrar na Tua presença. Queremos neste exato momento que estamos em oração, Te pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, Te agradecer por este dia, Senhor, que tem nos dado. Por esta manhã, esta tarde, esse início de noite, a qual o Teu Santo Espírito, meu Senhor, venha pairar nas casas, nos lares, daqueles que nos acompanham nas redes sociais, seja no Facebook e no YouTube. Espírito Santo, que esta noite o Senhor venha acalmar a tempestade, a angústia, a tristeza, a opressão daqueles que estão carentes e estão necessitados da Tua presença. No nome santo do Senhor, queremos agradecer este dia, Senhor. Queremos louvar o Teu santo nome e pedir perdão pelos nossos pecados, a qual que nós cometemos este dia. Nos cubra, Senhor, com o Teu sangue. Nos cubra, Senhor, com o Teu santo poder, no nome do Santo, no nome do Senhor Jesus. E que esta noite seja uma noite de maravilhas e prodígios, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, nos dar direção desta transmissão que vamos fazer esta noite para a honra e a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, é assim que nós já Te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças e paz, queridos amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa página aqui no Facebook. Hoje estamos com um problema técnico, mas vamos tentar resolver isso aqui agora, no nome do Senhor. Mas até então, irmão, queremos louvar a Deus e agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui e sabemos que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido de todo o mal. Aí sim, agora voltamos aqui e vamos com um tema hoje muito bom, um tema muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. E vai falar sobre chamado. Deixa eu mudar aqui a tela. Deixa eu mudar aqui a tela. Só um minutinho. Cá. Deixa eu mudar aqui a isso aí, desculpa aí, é tudo novo, é uma só cabeça para pensar, fazer, mas é um aprendizado no nome do Senhor. Hoje estamos com esse tema chamado vocação e chamado e vocação. Há alguma diferença? Você que agora é uma nova criatura, que você agora está com Cristo, será que existe alguma diferença? Qual o seu chamado? O que você deve fazer? Na verdade, são perguntas que às vezes nós ficamos a perguntar. Às vezes você está num ministério, numa igreja e não sabe qual foi o seu chamado. E hoje vamos falar desse chamado que é muito bom. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Nosso texto-chave que vamos falar esta noite está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 ao 11. Você que tem uma Bíblia, pode pegar sua Bíblia, acompanhar os textos para que você venha entender o que nós vamos falar esta noite aqui no nome santo do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 11, fica no Novo Testamento, tá bom? Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, por cujo motivo
te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio Espírito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que, por constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa eu só baixar aqui o fundo musical, para não atrapalhar um pouco a ministração, fica mais bacana. Não é verdade? Deu uma melhorada agora. Muito bem. Há 3 pressupostos fundamentais nas Escrituras, meus queridos, sobre a teologia bíblica da vocação e chamada que devemos ser considerados, chamamos a priori, em qualquer análise. Primeiro, que as 2 expressões vocação e chamada são uma só e a mesma coisa. Ambas provêm do verbo grego kaleo, que significa chamar ou convocar. Tanto que neste artigo aqui, ambas são tratadas como uma unidade só, segundo que a Bíblia se reporta. As 2 naturezas diferentes da vocação e chamada, a vocação e chamada geral, na qual podemos afirmar que todos os crentes são chamados, ou seja, todos os crentes são vocacionados, e a vocação e chamada específica. Existe a vocação e a chamada geral, e existe a vocação e a chamada específica, ou seja, a chamada geral, todos nós fomos chamados para o reino do Senhor. Mas também tem uma chamada específica. Uns foram chamados para doutores, outros foram chamados para professores, para mestres, para apóstolos, enfim, na qual Deus escolheu a dedo no tempo e no espaço pessoas especialmente adotadas para trabalho, ministério específicos na igreja e fora dela. A igreja, meus queridos, como agência por excelência do reino de Deus na terra, deve estar atenta e às 2 naturezas de vocação e chamada, tanto a ambas o mesmo enfoque, com a mesma intensidade, sem jamais privilegiar ou priorizar uma ou determinado de outra. Deus convoca tanto membro da igreja para fazer o trabalho de evangelismo, assistência social, em suas vizinhanças, que é a Nova Jerusalém, como convoca também os crentes devidamente dotados para fazer missões além das fronteiras geográficas, culturais e logísticas da igreja. A tarefa da igreja é, portanto, mundial, e a sua visão deve ser a visão de todos, conforme o texto da grande comissão, desde Jerusalém até os confins da terra, que está lá em Atos dos Apóstolos. As 2 naturezas da vocação e chamada de Deus nas Escrituras podem ser vistas claramente, sem muito exercício de hermenêutica e muitos estudos, tanto no Velho Testamento como também no Novo Testamento. E aqui vamos ver alguns
Exemplos: a vocação e chamada geral de Israel no Velho Testamento. Estamos falando daquela vocação que todos foram chamados. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, está escrito: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz, guardardes a minha aliança, sereis minhas propriedades exclusivas dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim reino de sacerdote e nação santa. Essas são as palavras que falaram aos israelitas. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Também no profeta Isaías, no capítulo 43, do versículo 1 ao 10. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu te amo, darei pessoas por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem eu escolhi. Chamada geral, vocação geral. A vocação e chamada específica nós temos também no Velho Testamento. Em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, nós vamos conhecer a história do patriarca Abraão, né? A qual todos nós conhecemos. Abraão, e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vocação e chamada específica. Também nós encontramos em Êxodo, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Moisés, agora portanto vai, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. E nós estamos vivendo este ano de 2025, o ano de Gideão. Não podemos deixar de falar deste nome. A vocação e a sua chamada, lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 11 ao 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, e pertencia aos Abezitas. Joás, seu filho Gideão, estava amanhando trigo do tanque e espremer uvas para escondê-lo dos midianitas, o roubo que todos os anos vinham roubar. Versículo 11. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Versículo 12. O Senhor virou-se para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Uma chamada específica. Também Amós respondeu: Amazias, eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, mas criador de gado, de cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Amós capítulo 7, versículo 14 ao 15. Ação e chamada específica. Aqui dá para você já ver uma linha, dar um entendimento. Qual é a sua vocação e a sua chamada? Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. E temos outros profetas também, menores, por exemplo. A vocação e a chamada geral da igreja no Novo Testamento também tem.
Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncie as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 2 Timóteo 1,9, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-la? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. A vocação e a chamada específica. Pedro, André, Tiago e João, andando às margens do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhe: vinde a mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e seguiram. Vocação e uma chamada específica: serão pescadores de homens. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus chamou imediatamente, deixando o barco e o seu pai, seguiram-no. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Levi, também chamado Mateus, quando iam passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Marcos 2,14. Então, é uma chamada específica. Na vocação geral, como eu já falei para vocês, todos os crentes são incumbidos, comprometidos com o testemunho de Cristo, independentemente dos dons espirituais que tenha recebido do Espírito Santo. Já na vocação específica, há uma harmonia entre o chamado de Deus e os dons espirituais recebidos pela pessoa chamada. Quando a Bíblia preconiza que todos os crentes são vocacionados, ela o faz na base dos dons espirituais que cada um recebe. Dons esses correspondentes com os ministérios que irão exercer. E aqui, seja firme no seu chamado e na sua vocação. O apóstolo velho aqui, o apóstolo Paulo, que nós estamos pegando a carta de 2 Timóteo, capítulo 1, preso e desprezado nas desprezas dos jovens, né? O apóstolo velho aqui, o apóstolo Paulo, ele é preso e desprezado. Não despreze o jovem Timóteo, desprezado pelos mais velhos da sua igreja. É a consciência do seu chamado. Você tem que ter essa consciência do seu chamado. Não vai isentar de ser desacreditado, afrontado e até mesmo desanimado. Esta caminhada da sua chamada que você tem, que você sente, você vai encontrar barreiras. O apóstolo aqui, velho, que eu falo aqui, é o apóstolo Paulo, que ele está aqui com quase 60 anos, preso e desprezado. Não despreza o jovem Timóteo, desprezado pelos mais velhos. Tem tantas pessoas, tantos seres humanos que desprezam os outros, às vezes por inveja, às vezes porque não tem um dom, um chamado que aquela pessoa tem. Mas eu quero falar para você esta noite, debaixo do sangue de Jesus e da autoridade do Espírito Santo, você que tem chamado e vocação, você vai enfrentar
muitos desafios, afrontas, pessoas que vão desacreditar você, que vão querer desanimar você, mas você não pode parar, porque você tem um chamado que ele chamou, foi Cristo Jesus. A segunda carta a Timóteo é uma última epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Essa carta é sem dúvida, meus amados, uma das suas epístolas mais dramáticas e emocionantes. Paulo já está numa idade avançada e no versículo 1 do capítulo 1, ele se refere a si mesmo como ainda sendo um apóstolo de Cristo. Apóstolo significa enviado. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo Timóteo 1:1. Outra coisa que você tem que guardar dentro de você, a sua fé sincera. Acredite em alguém e valorize quem acreditou em você. Precisamos honrar e valorizar a história daqueles que vieram antes de nós. Não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Então, você tem que ter essa convicção, você tem que ser firme, você tem que ter essa fé sincera. Timóteo aqui é novo, mas já tem trajetória, é jovem, mas ele tem experiência com Deus, ele tem vivência com as Escrituras. E Paulo, sem medo nenhum, e ser seu líder, diz no versículo 3 que nunca deixe de orar por ele, mas lembre de ti nas minhas orações noite e dia, segundo Timóteo 1:3. Outro ponto que você tem que ter: reavive, acorda, viva. O vocacionado que tem a chamada, que tem essa vocação, que se destaca, é aquele que desde cedo já se comporta conforme o sonho. Tem desejo de sonhar? Ser um pregador? Ser um evangelista? Ser um bispo? Um pastor? Um aspirante? Um diácono? Um presbítero? Enfim, a transformação que você procura está na perseverança que você assume. Não vai cair do céu. Deus já lhe chamou. Você sente esse chamado, essa vocação? Coloque em prática. Em nome de Jesus. E aqui nós terminamos essa reflexão de hoje, ciente de entender o verdadeiro chamado e a verdadeira vocação. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Estaremos de volta aqui, se o Senhor nos permitir, com outro tema que nós vamos postar nas redes sociais, nos grupos e também nos status do Instagram, do Facebook e do meu WhatsApp. Tchau, gente, fica com Deus, uma ótima quarta-feira, uma boa noite, e que o Espírito Santo, ele que tem chamado você, ele que vai dar você que tem essa vocação, tenho certeza, esta noite vai ser impactado com esta palavra. Deus abençoe sua vida, até a próxima, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir.